estamos começando mais uma interativa ao vivo e nesta noite tenho o prazer de receber o presidente da OAB Santa Maria, Péricles Lamartine da Costa, e a vice-presidente da OAB, Juliane Korb, que vão debater conosco sobre a crise que afeta o judiciário gaúcho. Nós temos um problema gravíssimo e que nessa noite nós contamos com a sua participação para perguntas, comentários, porque esse debate é muito importante. Então, primeira mão, quero agradecer então a participação e a presença do Dr. Péricles Lamartine da Costa. Seja bem-vindo aqui à Interativa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Privilégio, minha amiga Silvana, quero agradecer a oportunidade, em nome da Advocacia Santamariense, ao te cumprimentar, cumprimento teus web espectadores, minha estimada, valorosa vice-presidente, privilégio estar contigo outra vez. Muito obrigado, uma noite muito feliz, muito embora o tema seja penoso, seja grave, eu creio que uma oportunidade de elucidação à sociedade e mesmo à advocacia. Muito bem. Juliane, muito obrigada por estar aqui conosco. A Juliane, que é uma mulher advogada que está há muitos anos acompanhando o doutor Péricles na OAB. Doutor Péricles já está há 9 anos como presidente da OAB e há 12 anos atuando diretamente na diretoria da OAB. E a Juliane Korb também já está há 10 anos em diversos setores, presidente da Mulher Advogada, da Comissão do Jovem Advogado. Jovem Advogado e diversas comissões, e atualmente a vice-presidente. Muito obrigada, Juliane, por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, gostaria de cumprimentar o presidente Péricles por essa oportunidade, os espectadores também que nos assistem, muito boa noite. Excelente oportunidade, obrigada por trazer essa temática tão sensível e tão importante nesse momento pandêmico, né? E também antes desse momento pandêmico, a gente vai tratar algumas questões, mas um tema muito sensível, muito importante para ser discutido. Muito obrigada. Muito bem, então vamos ao assunto, né? E fica aberto aqui, doutor Péricles e doutora Juliane, o ponto é, como que está a situação jurídica desses processos? Pelo que nós sabemos, teve uma greve antes da pandemia, de 5 meses aproximadamente, e agora 1 ano e meio em pandemia. Como é que estão esses processos e como é que está essa crise? O que é esta crise? Esta crise, eu ouso te dizer que ela é histórica. Nós precisamos retornar um pouquinho no tempo para entender que esta, como qualquer questão grave que atinge a sociedade ou suas instituições, ela sempre é multifatorial. Não são fatores isolados que a fazem ser deflagrada ou que mesmo façam ela ser agravada, e submeto isso ao entendimento de todos aqueles e tantos quantos acompanhem o sistema judiciário brasileiro. No ano 2007, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do estado do Rio Grande do Sul, alertava para a chegada do colapso do Poder Judiciário gaúcho. Já naquela época, nós tínhamos um déficit de pessoal, de servidores espalhados pelas comarcas deste estado, de mais ou menos 1.500 a 1.800 funcionários, a menos do que o entendido necessário para a manutenção digna dos serviços judiciais estabelecidos e que deveriam ser disponibilizados para a sociedade. Pois bem, o desaparelhamento estrutural, o desaparelhamento de pessoal, fez com que, em 2010, então, fosse anunciado pela OAB o colapso do Poder Judiciário gaúcho, que sempre correu atrás destes números que só se agravavam. Veja que estamos aí diante do primeiro fator. Não havia pandemia, né? Não havia nenhum acontecimento extra-normalidade mundana, cotidiana na vida do povo gaúcho, que já naquela época já padecia com a morosidade do tribunal, muito embora o tribunal alcançasse bons números, viu? Diante do Conselho Nacional de Justiça, sempre foi um dos tribunais destaques desse país. O que se mostra paradoxal. No entanto, o que ocorreu? Efetivamente, passamos por uma greve penosa para a sociedade, para a advocacia, períodos antes da pandemia. Pouco tempo antes, se eu trago este debate para os tempos cotidianos. Após a greve, retomada dos trabalhos, veio o recesso. Vieram as férias, instituídas por lei dentro do Poder Judiciário. E, após isso, a retomada por alguns dias, né, em março, ocorreu o que ocorreu. A pandemia chegou no Brasil e aí, então, nos deparamos com um Tribunal de Justiça tecnologicamente despreparado.
Veja que nesse período, esse interstício temporal que eu não mencionei aqui, de 2010 até o ano de 2021, a Ordem empenhou esforços significativos e até determinantes na senda da digitalização dos processos, da virtualização das demandas processuais e modernização do Poder Judiciário Gaúcho. Volta? Desde 2010. 2010. Tudo isso feito, inclusive, mediante audiências públicas, informando que um sistema, então, adotado, agora não me recordo o ano, o antigo PJE, né, vice-presidente Juliane, que descontentava a advocacia, descontentava a segurança jurídica processual, descontentava a magistratura, sobremaneira a magistratura de primeira instância, descontentava o Ministério Público e todos os demais agentes que protagonizavam os processos judiciais. E, por questões políticas internas do Tribunal de Justiça, se insistiu nesse sistema que acabou por consumir inexplicável e ineficazmente quase 40 milhões de reais do dinheiro do povo gaúcho, para não funcionar. A Ordem dos Advogados do Brasil foi ao TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e aqui justiça seja feita ao presidente Ricardo Ferreira Breyer e ao então presidente daquele tribunal, desembargador Thompson Flores, que em um diálogo entenderam por bem, e assim o fizeram, disponibilizaram de graça, gratuitamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o EPROC, o atual e vigente sistema de digitalização. Quando tu diz de graça, é o de graça como? De graça, sem um pila, sem pagar um pila. E quem promoveu esse sistema? Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E tanto que está lá. O advogado, a advogada, o cidadão, a cidadã, aqui os nossos conterrâneos, que acessarem ao EPROC, vão ver lá a assinatura, cedido pelo TRF4. No entanto, esse sistema precisa ser alimentado. Esses processos precisam ser digitalizados para migrarem do papel para o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça. E isto dá trabalho, demanda, sim, um trabalho físico, um esforço presencial do indivíduo que vai ali e digitalize do papel para inserção, então, neste sistema. E para isso falta gente. Para isso falta habilitação, para isso falta treinamento, né? Foi necessária a licitação desse serviço por empresas privadas terceirizadas, como está acontecendo agora. Mas muito vagarosamente. Porque na pandemia nós iniciamos um processo que deveria ter começado anos antes. O Tribunal de Justiça Gaúcho é hoje, certamente, o tribunal mais atrasado na virtualização dos seus procedimentos. Até essa semana, dia 19, está vindo a corregedora para Santa Maria, para justamente falar, a doutora Vanderlei, está vindo falar sobre o processo de digitalização. Mas a minha preocupação e a minha pergunta, Juliane, a informação anterior, tu havia me dado de que tem 2 milhões de processos parados. Para serem digitalizados. Para serem digitalizados. Para serem digitalizados. E mais os processos que estão parados, que já haviam entrado. Então, qual é a demanda que está de pessoas que estão necessitando do seu direito, ou, enfim, que está parado na Justiça? Na verdade, assim, se estima, né, que nós teremos uma solução definitiva a partir de quando estiverem todos esses processos digitalizados no sistema único, né? Porque enquanto for diluído a força de trabalho com o processo físico, com o processo eletrônico, não havendo pessoal suficiente, capacitação técnica suficiente, nenhuma coisa nem outra acaba funcionando de forma satisfatória, porque há essa diluição de esforços e, consequentemente, a fila aumenta tanto dos processos físicos quanto dos processos eletrônicos que foram digitalizados e que agora não estão tendo andamento, enfim, porque não basta simplesmente eles serem lançados no sistema, eles precisam dessa alimentação. Então, quando a gente chegar a conseguir que esses 2 milhões, esse acervo de 2 milhões de processos sejam todos digitalizados, muitos estão sendo pelos esforços individuais dos advogados que estão fazendo essa digitalização, mas está sendo lançado no sistema e não está tendo movimentação. Então, é necessário que haja, sim, uma força-tarefa para que aconteça, né, seja através da contratação de empresa, enfim, mas que isso, de fato, se diligencie de uma forma rápida e célere, para que daí o sistema possa funcionar, porque as alimentações do sistema, a partir da própria experiência que se tem no EPROC, da Justiça Federal, existem muitos movimentos e muitos comandos que hoje são feitos de forma manual, que o sistema permite que ele seja automatizado. Só que, para isso, precisam que todos os sistemas, que todos os processos estejam no sistema de forma global.
Enquanto isso não acontecer, essa morosidade, essa fila e esse não andar dos processos vai continuar acontecendo. Olha que interessante. Eu estou aqui com alguns advogados participando da live, muito obrigada. E eu vou citar aqui uma pergunta que eu acho que é bem apropriada dentro do que tu estás falando agora. Aqui a Ellen Tondo, que é advogada, ela perguntou assim: há esperança na unificação dos sistemas? Como ficam as certidões negativas? Veja, nesse aspecto da unificação dos sistemas já tramita no Conselho Nacional de Justiça e é defendida com muita ênfase pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, também presidente do STF, ministro Luiz Fux, a proposta da unificação e a adoção de uma plataforma para todos os tribunais do país. Chegaram tempos em que nós contávamos aí coisa em torno de 4 a 5 dezenas de plataformas diferentes, né? No entanto, isso traria a renúncia do EPROC, que é um sistema que, ainda que não seja perfeito, é o que agrada a maioria da advocacia gaúcha, pelo menos, e a retomada do PJE, se eu não me engano, né, que é uma plataforma efetivamente bem mais difícil. O que ocorre? Esta doutora Ellen Tondo, esta doutora é a esperança e a possibilidade de uma unificação a médio prazo, digamos assim. Inclusive, queremos aqui fazer um meia-culpa, né? Se esse processo tem de adoção e uniformização tem algum atraso, um deles é efetivamente essa chamada da ordem para que se debata a adoção logo do PJE, né? Logo a escolha desse sistema que efetivamente entendemos seja mais difícil. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, se me permitem, ainda no âmbito da problemática, né, não da solucionática, para o que nós também temos algumas alternativas que eu posso trazer depois, é o ataque virtual que o sistema do Tribunal de Justiça recebeu, né? Esse hackeamento criminoso que já perdura por alguns meses, e que tem trazido, além do atraso na virtualização, além do atraso na digitalização, além destes gargalos que, hora ou outra, são obstados, porque se o processo, mesmo que eletronizado, ele corre em algumas fases, ele vai chegar na ínfima quantidade de juízes no estado do Rio Grande do Sul, diante de todas as demandas sociais, ainda nós perecemos, ou melhor dizendo, padecemos, com esta instabilidade em que uma hora cai um setor, outra hora funciona outro setor virtual, outra hora há insegurança aqui, insegurança ali, há meses. E o que nos causa espanto é o seguinte, é que, convenhamos, o mundo já se adaptou às virtualizações asseveradas pela pandemia. No Brasil, os outros tribunais já se adaptaram às realidades virtuais dos processos digitais antes da pandemia. Só o Tribunal de Justiça Gaúcho que não. E dele ainda estamos esperando, como vimos há muito tempo pedindo, afinal de contas, diagnóstico. Quando, quem, como, por quê houve o hackeamento e quais são, afinal de contas, os setores comprometidos. Há processos perdidos? Ainda não sabemos. Quando, como, por que razões e mediante que fatores vamos superar esta realidade. E o que é principal, no que a OAB Gaúcha, com o seu arcabouço técnico e mesmo tecnológico, pode auxiliar para que esta realidade nefasta para a advocacia e para a cidadania, que tem, sim, 2 milhões de processos físicos parados, mais estes que a todo momento são suspensos em função do hackeamento, ou mesmo pelas vicissitudes, pelas deficiências tecnológicas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde podemos auxiliar, onde podemos atuar. E esse é o nosso anseio. Quando viemos aqui trazer uma crítica, e ela sempre virá, custe o que custar, principalmente diante de verdades desta natureza, o fazemos por várias razões. Primeiro, porque não estamos tratando de um poder dissociável da cidade, muito antes da sociedade, muito antes pelo contrário, deve satisfações a cada homem e cada mulher deste Estado, muito além das satisfações que deve a advocacia, que é indispensável à administração da justiça, conforme diz o artigo 133 da Constituição Federal. Por segundo, porque nós estamos vendo nas ruas, nas calçadas, nas realidades, nos cotidianos, vidas, direitos, liberdades, patrimônios, questões de saúde, família, que estão se esvaindo à espera, primeiro, da retomada do trâmite processual, segundo, da tutela jurisdicional estatal. Então, efetivamente, é um tema grave, é um tema mais do que preocupante, né? Ele já superou a tolerância média que se pode esperar de uma coletividade. O povo gaúcho não merece e não pode se postar diante desta situação. Olha só, aqui a gente está com a Dirce Aguiar,
que ela está falando assim, como cumprir os prazos e agilizar a justiça aos cidadãos, é justamente nisso que tu estavas falando, se o sistema online dos processos não contempla a demanda, é um sistema instável, mesmo aqueles que já digitalizam, mandam os processos, e aí não entra, e demora não sei quantos dias para poder entrar o dito processo já digitalizado, que não está esperando a estrutura, né, Juliane, a estrutura dos estagiários, ou dos servidores, ou de toda, né, de todo o aparato, ou seja, o advogado já está digitalizando para que haja essa agilidade, mas o sistema não comporta. Veja só, desculpe, eu não sabia, não sei se tu ia manifestar alguma coisa, mas entendo que como nós estamos constantemente em contato institucional com corregedoria, com a própria presidência do Tribunal da Justiça, pela pessoa do presidente Voltaire, que é sim um homem dado ao diálogo, um homem solícito, um homem que entende as sugestões, mas que eu quero crer esteja também diante de dificuldades técnicas, porque não é do seu métier, não é da sua formação, a questão tecnológica, não é? E, por outro lado, nós também não entendemos como tantos outros foram hackeados, outros entes públicos e privados, em questão de dias a coisa já estava resolvida. Me parece que estamos diante do pior crime de hackeamento da história mundial, que há meses não se resolve. Todos resolveram. Presidência da República, Receita Federal, o próprio STF foi hackeado e as coisas em questão de dias voltaram à normalidade. Nós estamos há meses nisso. E não bastasse isso... Deixa eu só fazer uma pergunta. Pois não. Existe uma autonomia de cada Estado? Sim. Existe uma autonomia? Isso eu acho que é uma coisa importante para se falar, porque daqui a pouco tu tem um processo em Brasília, tu tem um processo em Santa Catarina, lá a coisa funcionou de uma maneira... Tranquilamente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, dos que eu trabalhei, inclusive, eu acho que serve de modelo ao Tribunal de Justiça gaúcho. Tribunal de Justiça Paranaense, como conversava com um colega agora, as coisas andam, não digo às mil maravilhas, né, mas se relativizada a questão e comparada ao nosso, efetivamente, em superioridade infinitamente detectável. Mas veja só, a propósito do asseveramento que tu trouxeste aqui, da falta de estrutura para comportar esses processos digitalizados. Veja, pela perspectiva privada, através de empresa licitada para tanto, um tanto de processos está sendo digitalizado. Pelos servidores do Poder Judiciário, um outro tanto. Pela advocacia, espontaneamente, um outro tanto de processos. Até isso é subterfúgio e motivo de colapso, como já o tribunal alegou. É muita alimentação de dados, o sistema não comporta, isso fez travar novamente os sistemas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E aí nós nos deparamos de novo diante do quê? De uma ineficiência, convenhamos, uma incompetência. Porque se as coisas são agilizadas, tranca. Se não são agilizadas, trancam também. Então, nesse meio tempo, entre este mar e este rochedo, fica quem? A advocacia e a cidadania. E eu aqui quero fazer uma menção muito especial à população. Percebam novamente outro fator de demonstração de uma realidade antiga que nós estamos sempre trazendo. Os atrasos processuais não são definitivamente, como se pode ver agora também, culpa das advogadas e dos advogados, muito antes pelo contrário. Justiça célere é a nossa bandeira, justiça célere é a nossa luta desde que o mundo é mundo. Juliane, fala para a gente, então, uma outra situação que nós havíamos conversado antes, que hoje há a forma de fazer uma sustentação oral, por exemplo, né? Uma forma de agilizar, vamos fazer uma sustentação oral. Quando o advogado manda essa sustentação oral, ele vai, o advogado consegue visualizar quando essa sustentação foi visualizada pela justiça. Fala um pouco, então, dessa situação, de como está funcionando isso. Assim, Silvana, nessa questão, faltou um procedimento padrão. Tá? Então, as ferramentas para serem utilizadas pelo advogado foram diversas a serem suportadas, e foi um período de adaptação também para os advogados, que escolheram a sua maneira de se preparar, e antes aquele momento que era de forma presencial, a sustentação oral, né, que é um momento muito importante do processo, em que se é feita a última defesa, digamos assim, antes de um julgamento no tribunal, ele passou a ser feito de forma, no primeiro momento não estava nem acontecendo, quando voltou de forma eletrônica, através de e-mail, através de vídeo no YouTube, né? E o vídeo no YouTube ele tem uma ferramenta que ele se permite que tu acompanhe quanto tempo o vídeo foi visualizado, né? Quantas vezes ele foi aberto, qual o período que foi visualizado, e existem uma série de diversos relatos dos colegas dos vídeos que sequer foram abertos ou foram visualizados.
Então, é importante, acho que tudo que o presidente Péricles trouxe, dessa necessidade da transparência, né, que é o principal agora, de sermos francos. A gente precisa que o Tribunal de Justiça, o Judiciário seja franco com a população, a gente precisa ser franco com a advocacia e com a população, porque a profissão está muito difícil advogar, está muito difícil não conseguir dar respostas mais aos nossos clientes, sermos culpabilizados e criminalizados pela morosidade do judiciário, né, ao qual nós temos total ingerência quanto à sua estruturação e funcionamento, a não ser sermos auxiliares deles dentro das possibilidades. A ordem tem se mostrado parceira e solícita sempre que necessário. Os advogados não têm medido os esforços para colaborar em todos os processos em que são instados a trabalhar para colaborar com com a celeridade do judiciário. Então, primeiro, falta, sim, essa transparência, né, do judiciário de vir e colocar a satisfação, até mesmo para dizer que talvez não saibam o que fazer. Né, de dar satisfação, porque talvez seja uma situação em qual não há resolutividade durante tanto tempo, durante todo esse período em que nós não vemos diretrizes, até agora, de apontamentos, depois de tanto tempo de crise, até mesmo vir a público e dizer que eles não sabem o que fazer. Então, precisamos, sim, dessa transparência, precisamos colocar essas questões, como isso da falta de visualização, que não é um advogado impedido de trabalhar. Não é só isso, né? Embora seja uma questão fundamental. É o direito de alguém que está sendo surrupiado. É o direito de uma pessoa que não está sendo... É uma pessoa que está sem defesa do seu direito, que não está tendo visibilidade perante o judiciário. Quando um advogado não é ouvido, quando ele não tem direito a fazer uma sustentação oral, quando o judiciário não tem estrutura sequer para visualizar aquilo que ele está enviando, são as pessoas que estão ficando desassistidas, né? Não estamos aqui só pela luta da profissão do advogado, que ela é muito importante nesse momento, mas também tem toda essa questão do direito das pessoas, né? Sim, porque são 2 anos, no mínimo, que muitos processos estão parados. Então, é uma pensão, é uma partilha, é uma separação, é um divórcio, enfim, uma infinidade de processos que estão parados em virtude de que, primeiro, não foram digitalizados, os que estão digitalizados estão com problema de uma alta demanda. Exato. Isso que o presidente Péricles colocou também é muito importante, que essa unificação dos sistemas, né, agora de plataforma, ela é um passo muito importante, que é uma luta coletiva da advocacia. Mas a gente precisa se hermanar também para que o sistema adotado seja célere, seja rápido, seja eficiente, para que a gente não venha retroceder. A adoção do sistema único de forma deficitário... Desculpa te interromper, mas eu preciso fazer um comentário. O que nós precisamos pautar, como já dito em reuniões, é sim pela unificação, mas não pela unificação e padronização da ineficiência do pior sistema. Brasil afora. Exato. Né? Além de unificar, de padronizar algo com qualidade, algo que funcione e que leve justiça efetiva para as pessoas, para além das facilidades para a advocacia. Esta profissão não adianta. Ela é mesclada, permeada, enlaçada de serviço prestado ao povo com jornada cívica. Quando vocês trazem aqui esta noção verdadeira e importante de que há direitos obstados e que estão ou nas prateleiras ou nos sistemas de computadores e circuitos, vamos assim dizer, comprometidos, nós vamos perceber que há outras questões que acabam por vir e nós acabamos por inconscientemente, não sopesar. Vocês querem ver uma coisa? Quantas pessoas injustamente presas lá estão porque o seu processo não anda? E o que é pior, quantas injustamente libertas nas ruas porque os pedidos de prisão também não andam? Isso influi diretamente na segurança pública do povo gaúcho. E as coisas precisam acontecer a contento, não com rapidez, mas com um tempo minimamente razoável, para que nós não percamos a noção daquela máxima de que justiça tardia é, na verdade, injustiça. E é a isto que está sendo submetido ao povo gaúcho. Não é ausência de justiça, não é justiça claudicante, é uma injustiça. O povo gaúcho não pode sucumbir a tamanha ingerência, descontrole e, o que é pior, obscuridade. O que obsta a que todo e qualquer cidadão e cidadã deste Estado e as instituições competentes busquem ou tentem minimamente buscar solução. E quanto à questão dessas audiências online?
Existe segurança jurídica nisso? Eu fico questionando, né, se eu fosse advogada, no caso, e uma das partes está lá sendo assessorada para simular uma situação, enfim, tu não está olho no olho. Como é que o juiz vai julgar sem estar presencialmente? Existe segurança jurídica nisso? Definitivamente não, a partir do momento em que também ignoramos padrões e ignoramos procedimentos em regime de adaptação que poderiam ter sido adquiridos ou adotados, desde que bastasse uma boa vontade. Do que a ordem não abre mão? Primeiro, segurança jurídica por sistemas e por redes, serviços da internet decentes, coisa que no Brasil não existe. Há anos a ordem vem denunciando isso, inclusive se insurgindo contra as agências reguladoras. Número 2, é inadmissível que qualquer testemunha seja recebida em ambiente privado, no escritório de algum advogado, na casa de quem quer que seja, para um depoimento judicial. É obrigação dos tribunais disponibilizar ambiente público dotado de toda a infraestrutura necessária, não ao advogado, mas à segurança jurídica, ao conteúdo do depoimento, ambiente que, com fé pública, seja imparcial, livre de vícios, de interferências. E esta é a nossa grande briga neste momento. E agora também não é só mais uma questão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que até quero aqui testemunhar, tem sim sido receptivo a estes pleitos, inclusive. Mas há outros tribunais, país afora, no âmbito da Justiça do Trabalho, no âmbito da Justiça Federal, onde alguns magistrados imaginam que haja relativa segurança jurídica quando não se observa estas premissas que nós trazemos. Mas tudo isso vem em regime de regularização, de regulamentação, de adaptação, tal qual a velha máxima gaúcha, um caminhão de melancia que vai andando e vai se ajeitando. Mas eu retorno ao Tribunal de Justiça Gaúcho. Antes destas coisas, o caminhão de melancia precisa ser ligado, ele precisa ser acelerado, ele precisa andar para aí, então, as coisas irem se ajeitando. Tá, mas uma pergunta importante, para que se tenha essa nova padronização, teria que se investir em novos softwares? Teria que se investir em novos sistemas? Porque se esse sistema está falido, se esse sistema está lento, se ele está falho, vão investir mais nesse sistema ou teria que se investir num novo sistema? Essa é a pergunta. Não, existem os sistemas, como a gente acabou de falar, do EPROC, né, da Justiça Federal, que poderia se utilizar de plataformas já existentes e eficientes. Por isso que a gente bate tanto nessa questão desse debate, ele ser a ordem participar desse debate, esse debate não ser simplesmente no âmbito interno dos tribunais, né, nem do CNJ, que precisa dessa participação para que seja adotado o melhor sistema. O sistema já existem sistemas vigentes extremamente eficientes, como é o caso do EPROC, que já foi cedido de forma gratuita ao Tribunal de Justiça. Então, a luta, exatamente, a discussão agora é para que a adoção sejam de sistemas eficientes já existentes. É possível fazer uma parceria com outro Estado, que o sistema funcione e que seja doado para o Estado do Rio Grande do Sul? Efetivamente, não passamos para essa etapa ainda, mas nada impediria, desde que isso se tornasse uma questão extrema e que soubéssemos que, a partir do diagnóstico correto e efetivo, que é o que nós estamos pedindo, né, fosse essa, então, o fármaco ou o procedimento cirúrgico ou mesmo o tratamento terapêutico que fosse a solução. Mas me permitam trazer um pouquinho, aprofundar um pouquinho essa questão de soluções. Tal qual o problema, tal qual a patologia, que é multifatorial, é complexa e se deve a N razões, penso que a solução deva ser também, da mesma forma, tratada como complexa, não no sentido de difícil, mas no sentido de sistêmica. É importante que este episódio, e não passa disso, um grave episódio que está acontecendo com a justiça no estado do Rio Grande do Sul, seja encarado de uma forma efetivamente franca. Nós precisamos retomar lá atrás. Número 1, nós precisamos de profissionalização da gestão do tribunal, que tem muito dinheiro. O problema não é falta de dinheiro. O problema é incapacidade técnica para a gestão do Tribunal de Justiça. Número 2, é preciso comprometimento com a transparência. Número 3, é preciso maior número de juízes no estado do Rio Grande do Sul. E eu estou falando aqui da comarca de Santa Maria, que ficou por quase 2 anos sem juiz titular nas suas varas de família.
e que, pela graça do tribunal, agora vieram 2 juízes competentíssimos que assumiram a sua titularidade, que alterou paradigmas que nós vivíamos antes de trâmite nesses processos. Por exemplo, quero aqui me dirigir aos advogados de Tupaciretã, Júlio de Castilho, São Pedro, Caçapava do Sul, que estão há anos sem juízes titulares. Não adianta uma plataforma eletrônica de processo rápido que vá ser obstado logo aonde? Na fase da sentença por falta de juízes. É preciso que se contratem mais servidores para dotar as comarcas de todo o estado do Rio Grande do Sul de gente que entenda de informática, computador, processo eletrônico, sim, para que não hajam mais nenhum óbice nesta ou naquela outra fase processual e que faça. Veja só, que absurdo. Se nós voltarmos ao normal, se nós tivermos a superação do hackeamento, do colapso do sistema tecnológico, nós retornaremos à normalidade. Qual era? Processo lento, falta de juiz, falta de servidor, falta de estrutura e falta de gestão profissional no Tribunal de Justiça deste Estado. Como, aliás, convenhamos, falta de gestão profissional em qualquer tribunal deste país. Mas nós estamos falando também de uma outra situação. Nós temos 17 juízes na nossa comarca aqui de Santa Maria. 17. Uma comarca que tramita, no mínimo, 110 a 120 mil ações judiciais. Temos quase 3 mil advogados, né? Quase 3 mil. 1% da população, né, Juliane? 1% da população de Santa Maria é advogado. E isso é interessante para saber que, durante a pandemia, inclusive, aumentou o número de processos e de conflitos, e isso deve ter aumentado ainda mais essa demanda de conflitos que não existiam anteriormente. Né? Isso, inclusive, eu entrevistei o doutor Vinícius, e ele comentou que aumentaram as demandas de novos conflitos que antes não existiam, inclusive, com a pandemia. Então, como resolver isso? Abrir concursos, melhorar a eficiência no judiciário, melhorar o sistema tecnológico e o advogado. Como é que fica nessa situação toda? Tudo isso é necessário que seja feito. Se profissionaliza a gestão de um tribunal, se aloca com maior racionalidade os recursos financeiros, que eu repito, não são poucos, é muito dinheiro. E nessa realocação se contrata mais juízes e se tampam estas lacunas, e assim também os servidores, como se terá, inclusive, dinheiro para investir em mais segurança tecnológica. Este é um primeiro ponto. As soluções, neste momento, passam, por exemplo, pelos inúmeros pedidos que a OAB tem feito ao Tribunal de Justiça para que, repito, elucide o que está acontecendo. O que, quando, como, onde, porquê e quem está comprometido e em que setores dos sistemas nós podemos confiar. Foram ou não foram perdidos processos judiciais, afinal de contas? Por segundo, já fomos por 2 vezes ao Conselho Nacional de Justiça. Não se trata de ser uma questão de ser alarmista. Nada disso. Muito antes, pelo contrário. A situação por si já se demonstra grave e ela é percebida por todos. Mas já reverberam em algumas subseções da OAB aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e inclusive a possibilidade de que se peça uma intervenção pelo Conselho Nacional de Justiça no Tribunal Gaúcho, que, convenhamos, enfrenta a pior crise da sua história desde a sua instituição. Primeiro, esta crise funcional. E certamente uma crise funcional que, se perdurar por ainda muito tempo, sobremaneira este ambiente de obscuridade e negativa de informações e soluções, transcenderá e alcançará uma crise moral, uma crise de credibilidade no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Porque outra informação que eu acho que é importante, o doutor Ézio Teixeira, né, que é o diretor da Justiça Federal, nos passou uma informação de que na Justiça Federal já está totalmente digitalizado. Então, na Justiça Federal, os processos estão andando. E as audiências online também estão funcionando. É o sistema EPROC que nós comentávamos que funciona na Justiça Federal. Desculpa, é o sistema EPROC que comentávamos anteriormente, que é o da Justiça Federal, que foi cedido para a Justiça Estadual. Então, existe uma demanda muito maior na Justiça Estadual, que não está andando, ou a Justiça Federal já está com um sistema, com uma tecnologia já avançada?
São bem mais processos, penso eu, que tramitam na Justiça Estadual do que na Justiça Federal. E veja só, né, há coisas que até questões constitucionais e legislativas precisam ser revistas, né, porque nós temos a conceituação de justiça residual. Na verdade, a Justiça Estadual teria competência para tutelar os direitos que restassem das justiças estaduais e das justiças especializadas. E há uma inversão nisso. Há muito mais processos na justiça residual do que na justiça originária, vamos assim dizer. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, e muito importante, veja como isto nos causa espanto. Eu vou falar assim para que os leigos também me entendam. Foi a Justiça Federal da região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, quem deu para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a pedido da OAB, o EPROC, este sistema que está funcionando tão bem na Justiça Federal, muito antes e com toda a expertise que eles já haviam adquirido. Era sim, e este é um grande mistério, para estar funcionando esse sistema que veio pronto, que veio explicado, que requereu algumas adaptações mínimas, nada estruturais, e que até agora nós não entendemos, afinal de contas, o porquê, principalmente de tamanha insegurança. Sendo o mesmo sistema, eu pergunto, por que o TRF4 não foi vitimado por hackeamento? E se foi vitimado por hackeamento, como é que o STF foi vitimado? Como é que a Receita Federal foi vitimada por hackeamento? Como é que a presidência da República desse país foi vitimada por hackeamento? Do que ninguém está livre, de nós não estamos culpando a ninguém do Tribunal de Justiça, mas que até esses entes, em questão de dias, retomaram a sua normalidade. Nós não, eu repito, me parece que é um paradigma de estudo esse hackeamento do TJRS, porque, até onde sei, ele é o pior do mundo, porque já estamos há meses sem um diagnóstico. Meu Deus. Estamos aqui quase chegando ao final da nossa live e eu estou feliz com a participação das pessoas. Eu tenho aqui um comentário bem longo do Rony Pilar Cavalli, elogiando, parabenizando aqui a direção da OAB, mas ele fala da questão de, no meio de toda essa problemática calamitosa do Poder Judiciário, nos deparamos, no meio da pandemia, com o Tribunal de Justiça concedendo mais benefícios, mais penduricalhos, está aqui, mais penduricalhos e morais, como o recente auxílio-saúde aos juízes no valor de 3.500 e aos servidores no valor de até 2.500. Neste ponto, sendo muito ágeis e calorosos na defesa do privilégio. Que pergunta cabeluda, né? E eu gostaria de saber se você tem alguma coisa a falar a respeito dessa colocação desse advogado aqui de Santa Maria. Realmente, isto vem a demonstrar, efetivamente, que o problema do Tribunal de Justiça não é falta de recursos. Basta que eles sejam alocados onde legal e necessários e, principalmente, em função e benefício da cidadania. Muito bem. E, para finalizar, eu gostaria de saber se a OAB aqui de Santa Maria fez alguma ação que pudesse beneficiar esses advogados. Veja bem, 1% da população de Santa Maria, vocês representam 1% da população, que são quase 3.000 advogados, e que ficaram, provavelmente, muitos sem honorários, muitos sem os seus alvarás. Como ficou a situação do advogado nesses 2 anos de processos praticamente parados? Sim. No primeiro momento, toda a gestão institucional da Ordem, logo do começo da pandemia, no intuito das diligências, né, junto aos tribunais, de todas essas questões que colocamos aqui, de todas as providências a serem tomadas, a garantir que os advogados tivessem o direito de trabalhar. Junto a isso, foram ações que são tomadas em regime coletivo, né, institucional, da Ordem dos Advogados no âmbito do Rio Grande do Sul, através da sua Caixa de Assistência, né, que prestou auxílio aos seus advogados, enfim, com diversas ações. E a instituição também tem trabalhado muito, comentávamos antes, né, Silvana, através dos núcleos profissionais de auxílio aos advogados, que a gente sabe que cada vez mais precisam desse suporte institucional, né. É um momento muito complicado para a própria instituição,
através da diminuição dos recursos, mas é necessário ter esse olhar humano para a função principal da instituição, que é cuidar do advogado. Então, nós tivemos agora, na última sexta-feira, a inauguração do nosso terceiro andar, no espaço da Caixa de Assistência, na nossa subseção, onde nós temos agora um centro tecnológico com salas de coworking, computadores para que os advogados possam trabalhar, sala de atendimento médico, sala de atendimento fisioterápico, que ainda estamos implementando, loja da Caixa de Assistência. Então, isso vão ser ações organizadas da nossa instituição, que já haviam sido trabalhadas antes, que já haviam sido pensadas e planejadas, e que agora urgem ainda mais. Então, nós tivemos a inauguração, agora no terceiro andar, e teremos centros regionais também difundidos no estado do Rio Grande do Sul, com regionais, assim como se tem em Porto Alegre, um trend, né, o centro de atendimento, nós vamos ter em todas as regiões do Rio Grande do Sul centros de atendimento para dar suporte para o advogado agora na nossa instituição. Que bacana. Silvana, se tu me permite, a esse propósito é importante deixar muito claro e tranquilizar a advocacia e a cidadania gaúcha, sobremaneira aqui homenageamos a cidadania santamariense. A ordem não vai desistir. Nós continuamos peremptoriamente pleiteando do tribunal informações e soluções. Nós continuamos tomando as medidas legais em regime coletivo, OAB Gaúcha, colégio de 106 presidentes de ordem aqui deste estado, conselho seccional, por ordens judiciais que já conseguimos, de demonstração de dados, de abertura dos foros e, principalmente, de tomada de soluções. Há ainda remédios drásticos que podem ser tomados e que avaliamos a todo momento se são necessários ou não, se melhorarão a situação ou, quem sabe, até a piorarão, o que não é do nosso feitio, também tampouco da nossa alçada ou do nosso histórico. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero me dirigir à advocacia. Desde o princípio desta pandemia, nós temos o braço assistencial da nossa instituição, que é de todo e de toda a advogada à disposição. Os auxílios financeiros para os advogados em estado de carência, os auxílios psicológicos para cuidar da saúde mental do advogado, os auxílios médicos, auxílios odontológicos, que, como bem disse a vice-presidente Juliane, agora estão materializados na regional, dentro da nossa casa, dentro da nossa sede, e principalmente este espaço de treinamento, espaço de trabalho, de atendimento individual e coletivo, auditório, que disponibilizamos já há anos na nossa sede, e tudo o que pudermos antever para aqueles advogados e advogadas que, sim, Silvana, infelizmente, não tiveram como manter seus escritórios abertos. Inclusive, a inadimplência aumentou bastante. A inadimplência aumentou, nós estamos hoje com ela no limite do nosso suporte, mas eu volto a repetir. Qual é o segredo da ordem em alcançar esses benefícios e fazer com que os recursos das anuidades dos advogados frutifiquem em adventos desta natureza? Profissionalismo na gestão. Alocação de valores, essas suadas anuidades das advogadas e advogados, naquilo que efetivamente se necessita. As questões de previdência, as questões da Caixa de Assistência, saúde mental, saúde psicológica. As telemedicinas agora, que são telemedicinas, tudo que nós pudermos fazer, se não conseguirmos resolver estes problemas que, repetimos, não são criados por nós, tampouco são culpas nossas, mas nós não estamos atrás de culpados, estamos atrás de soluções. Se não podemos trazê-las, nós vamos fazendo o possível para mitigar esses efeitos, para que a advocacia não seja tão castigada. E ao não deixar a advocacia ser castigada, veja só como são as coisas, o enlaçamento de interesses advocatícios e cidadãos. Né? Todos querem o seu advogado tecnicamente bem preparado, psicologicamente rígido, tranquilo e sábio na hora do exercício das defesas, para que são honrosamente eleitos e contratados. E para isso, é como eu sempre digo para a cidadania, digo para ti, Silvana, vice-presidente Juliane, senhoras e senhores que nos escutam e que nos veem, contem sempre com a ordem. A ordem é dos advogados e os advogados são do Brasil. Só uma instituição até agora se insurgiu contra tudo isso que todos nós estamos sentindo. O natural é que outras instituições se somem. Agora, o efetivamente irretorquível e verdadeiro é que não haverá retrocesso. Se ninguém mais vier conosco, nós continuaremos nessa batalha sozinhos até o fim. Muito bem. Estamos chegando, então, ao final. Muito obrigada pela participação nesse debate
tão importante. Agradeço a participação dos advogados que assistiram, dos advogados que vão assistir na sequência. Esse vídeo vai estar amanhã no YouTube da Interativa. E agradeço a Juliane por estar aqui, ao Péricles também, pelo trabalho que vocês têm feito, incansáveis, junto ao OAB de Santa Maria, representando todos esses advogados, e a todos os advogados de Santa Maria e região, que têm trabalhado diuturnamente para que se faça a justiça, para que se possa contemplar os direitos dos cidadãos, que neste momento de pandemia ficaram num segundo plano também. Então, eu vejo que a advocacia ela precisa ser preventiva e ela precisa ser atuante de uma maneira eficaz. Não adianta ter só processos e os resultados não virem, né? E aumentando cada vez mais uma demanda para os juízes, que daqui a pouco um processo virou 10. Né? Mas, então, eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigada, e sejam sempre bem-vindos aqui na Interativa. Aqui é um espaço para debate. Muito obrigado, foi um privilégio. Muito obrigada, boa noite.